Olá, meus amigos! Enfim, sejam muito bem-vindos à nossa incrível semana que começa agora, a semana da Jornada Shape dos Sonhos. Primeiramente, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Cariani, eu sou professor de Química, professor de Educação Física e, acima de tudo, um coach que muda a vida de pessoas para que elas literalmente transformem seus físicos. Julião! E aí, galera? Muito bem-vindos a essa nossa incrível semana. Estejam preparados para muito conhecimento e sanar todas as suas dúvidas. Eu sou Júlio Balestrin, atleta profissional e educador físico, além de treinador de vários atletas referência dentro do esporte fisiculturismo. O que vocês podem esperar dessa semana, que começa agora? Primeiro, estaremos juntos com vocês durante toda essa jornada, com um único objetivo: mostrar que em 60 dias de trabalho bem feito, vocês conseguem mudar, transformar o corpo de vocês. Mas nessa semana, nós vamos aprender muita coisa. Nós vamos aprender sobre treinamento. Será que você sabe treinar? Será que realmente você consegue chegar o seu físico ao extremo que é necessário para a transformação de um físico? Nutrição. Qual o segredo por trás da nutrição? Será que existem alimentos especiais ou realmente a combinação desses alimentos me levarão ao resultado que eu preciso? Fisiologia do corpo humano. Você sabia que o seu corpo emite sinais que, se você tem a informação correta, você consegue manipular o seu metabolismo e deixar ele ao seu favor? Antes de começarmos, eu queria primeiro dividir com vocês a experiência de alguns alunos que já fizeram parte dessa semana e que fizeram essa jornada junto com a gente. Eu entrei no projeto, eu fiz uma bioimpedância, então estava com 110 quilos e durante 45 dias eu refiz os testes novamente, eu estava com 106,5. O que me deixou muito impressionado é porque eu tive uma perda muito grande de gordura. Eu tinha alta concentração de gordura na região abdominal, na região dos flancos, até mesmo na lateral da coxa. E até mesmo porque o treinamento que eu fazia não tinha muita ênfase em posterior de coxas. E glúteo também, que eu nunca treinei. Então o desenvolvimento físico foi assim, gritante. Hoje eu já não tenho nenhuma questão de gordura na lateral da coxa, o glúteo. Minha calça que eu vestia quase 48, hoje está 46. Quando eu aprendi com a Tati, lá, calcular nossa taxa de metabolismo basal, enfim, eu acabei montando uma dieta que, mano, eu não passo fome o dia inteiro. Eu não passo fome, eu tô comendo bem, perdi mais de 15 quilos agora, só durante o processo, o projeto, deu 50 e pouquinhos dias até agora, e, cara, mudou, parece clichê falar, mas mudou minha vida realmente, mudou tudo que eu pensava, mudou tudo. Ajustou minha vida tanto física como profissional, me dediquei, botei uma rotina, sabe, que se eu sair um dia da rotina, parece que é o fim do mundo para mim. Se fosse em uma palavra, eu ia dizer que o projeto 60 dias é revolucionador. Aí falei, eu vou aprender, eu vou tentar e vou praticar em mim primeiro isso aí para ver como é que vai ser. Porque eu já tinha comprado alguns cursos, né? E eu fiquei meio decepcionado. Falei, só que por conhecer o trabalho deles, eu fiquei empolgado. Falei assim, eles conhecem, eles não estão aqui para brincadeira, eles querem fazer com que a gente evolua mesmo. E, cara, hoje eu fui pesar na balança, isso foi ontem, eu tô com 82 quilos, cara. Perdi 15 quilos praticamente. Minha vida começou no esporte porque eu era uma criança obesa e, como muitos de vocês, sofri bullying na escola, tive muitas dificuldades. Aprendi que a autoestima é tudo na vida de uma pessoa. Busquei a musculação e a transformação do meu físico com um único objetivo: me sentir mais aceito, me sentir mais amado pelas pessoas
me sentir acima de tudo feliz com o meu próprio corpo. Os primeiros passos foram muito difíceis, eu não tinha instrução, errei muito. De uma condição de obesidade, fiquei numa condição de extrema magreza. E aplicando conhecimento, informação, estudando, aprendendo, lendo, eu fui entendendo como o corpo funciona. Fui rompendo cada barreira de informação. Entendi que treino é uma ciência muito complexa, que até hoje eu aprendo. Estudei, aprendi nos livros, aprendi na prática, errei muito, mas recolhi informações suficientes para transformar o meu físico e o físico já de milhares de pessoas. Hoje, eu sou um gerador de conteúdo na internet que ensinam pessoas a transformarem os seus físicos, transformarem as suas mentes. Mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos transformar a vida de vocês. E eu estou aqui, agora, para começar essa semana, essa jornada ao lado de vocês. Minha história começou na adolescência. Eu sentindo a necessidade de ganhar massa muscular, por ser aquela pessoa mais franzina do grupo de amigos, ou até mesmo da escola. Aquela situação me incomodava demais. O bullying, a falta de interesse das mulheres com relação ao Júlio Balestrin. Então aquilo me incomodava demais. Foi isso que me levou para a sala de musculação. A partir dali, eu comecei a receber os primeiros elogios. E isso me fascinou e me fez me apaixonar por esse esporte que hoje tomou conta da minha vida. A partir daquele momento, eu já sabia qual que era a minha profissão e o que eu queria fazer da minha vida. Foram anos de pesquisa, anos de erros e acertos, trabalhos minuciosos feitos com treinadores internacionais e nacionais. Você que já tentou várias vezes e nunca conseguiu, pode ter certeza que a partir de agora, se você estiver junto conosco, eu tenho certeza que você conseguirá atingir o seu objetivo. Porque a partir desse momento pode ter certeza que o seu objetivo também será o nosso objetivo. E diante dessa história que vocês agora conheceram um pouco mais do Renato Cariani, um pouco mais do mestre Júlio Balestrin, nós nos unimos juntamente com a nutricionista Tati Cariani com um único objetivo: cuidar de você. Essa semana é para vocês. Sintam-se protagonistas nessa semana. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how de anos transformando vida de pessoas, agora nós vamos cuidar de vocês. Hoje, literalmente, oficialmente, abrimos a semana da mudança da sua vida, a semana da jornada Shape dos Sonhos. E para isso, vamos começar com nada mais, nada menos do que treinamento. Você acha que sabe treinar? Eu também. Durante o início da minha jornada, achei que eu sabia treinar. Júlio, eu não sabia treinar. O mais engraçado é que quando eu entrei na academia, a primeira ideia que eu tinha era: se eu erguer mais peso, eu serei o cara mais forte. Mas eu estava completamente enganado. Assim como se você pensa isso, eu errei durante muito tempo e perdi boa parte do meu progresso porque eu simplesmente focava em levantar o máximo de peso possível. Quando eu tive a minha primeira experiência com o meu primeiro treinador, saudoso Wilson Santos, ali eu tive uma noção do quanto que eu precisava evoluir para conseguir conquistar o físico que eu tão sonhava. Justamente por quê? Porque esse treinador me mostrou que ele conseguiria fazer o que eu não conseguiria fazer com 20 quilos apenas usando 3 quilos. Então, usando as alavancas corretas, ele conseguia direcionar exatamente para o alvo a ser atingido. E é essa a proposta que nós temos para vocês hoje. Você acha que você sabe treinar? Então vem conosco. Nós vamos mostrar para vocês alguns erros clássicos da musculação e que, olha, talvez você cometa. Meus amigos, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso centro de treinamento. Aqui nós treinamos atletas de alta performance. Aqui nós estudamos a alta performance para aplicar na vida de nossos alunos que querem muitas vezes apenas secar o abdômen, ganhar um pouco de massa muscular, definir os seus músculos.
Utilizamos a Fórmula 1 da musculação para aplicação na sua vida. E nessa semana incrível não poderia ser diferente. Tinha que ser aqui no nosso centro de treinamento. Vou apresentar para vocês o nosso atleta Pablo, um atleta Classic Physique incrível, que ele vai aqui realizar uma série de agachamentos com uns detalhes de erros muito comuns que vocês cometem. Comum ou não é, Julião? Pode ter certeza. Prestem muita atenção nesse vídeo que provavelmente você comete um desses deslizes durante esse exercício que eu considero o exercício mais eficiente para as pernas, que é um exercício crucificado por muitas academias, justamente porque é necessário ter muita segurança para realizar um agachamento eficiente. O Pablo vai executar aqui e eu vou mostrar para vocês com certeza algum desses erros você provavelmente está fazendo durante a execução deste que é o principal exercício para maior desenvolvimento possível de membros inferiores e mulherada. Melhor exercício para glúteo, pode ter certeza que sempre será o agachamento em todas as suas variações. Então, Pablo, por favor, posicione-se na barra. Bora lá, agachamento. Observem cautelosamente como o Pablo está executando este exercício. Maurício, mostre todos os ângulos. Você olha o Pablo e diz, belo agachamento, muito bem feito. Você olha o posicionamento, a angulação, a extensão do movimento e diz, muito bem feito. Tá certo isso, Júlio? Não, Renato. Tem vários erros na execução desse agachamento. Vários erros? Vários erros e provavelmente essa pessoa fazendo exercício dessa forma, ou ela desenvolve hérnia de disco, ou ela desenvolve desgaste na bacia, no acetábulo, ou pior, desenvolve desgaste na articulação do joelho. Esse é o nosso caso. Por favor, Pablo, execute novamente o agachamento e eu vou pedir para o Júlio apontar aonde estão os erros. Primeiramente, observem o posicionamento dos pés do Pablo. Quando nós usamos os pés paralelos, nós direcionamos para o quadríceps. Porém, se nós direcionamos para o quadríceps, nós precisamos de uma curvatura de coluna adequada. Quando existe uma curvatura excessiva, como é o caso do Pablo, você consegue direcionar com mais eficiência para a cadeia posterior, pois ela tem uma fase de alongamento muito maior na flexão do quadril. Porém, eu não tenho um quadrado lombar devidamente encaixado. E isso tira totalmente a eficiência do exercício para os quadríceps. Então, Júlio, nós podemos dizer que esse agachamento não está totalmente efetivo no quadríceps, que deveria ser o músculo. Ele tem uma sobrecarga na região lombar e um risco até para o seu quadril? Exatamente. Aí você deve estar se perguntando, mas eu consegui um certo desenvolvimento treinando assim? Você consegue sim um desenvolvimento treinando dessa forma, por quê? Porque existe o trabalho de sobrecarga. E trabalho de sobrecarga, independente de estar correto ou não, provoca hipertrofia. O que eu quero que vocês entendam é que para gerar o máximo de hipertrofia é necessário o máximo de aprimoramento no perfeito posicionamento em relação à prática do exercício, cadência, tempo de descanso e todas as técnicas de intensidade que conseguimos implementar em cima desse exercício feito de forma correta. O nosso atleta, Pablo, realizou aqui o agachamento da forma errada. Óbvio, ele sabe realizar o agachamento da forma correta, mas poderia ser você aqui no lugar, realizando esse agachamento. Nós não estamos aqui para ajudar atletas como o Pablo. Nós estamos aqui para ajudar pessoas comuns que querem evoluir os seus físicos e evitarem esse tipo de erro. Fiquem atentos. Esse tipo de mecanismo errado pode te levar rapidamente a severas lesões e você pode estragar
toda a alegria de poder vir para a academia de forma saudável. Fixo, deita no banco para mim, por favor. Vamos lá? Pode parar, tá errado esse movimento. Eu tenho certeza que um desses erros, dos vários que ele cometeu no crucifixo reto, você faz. Talvez você tenha olhado e pensado, eu sei ali aonde está errado. Só que de longe eu vi pelo menos 4 erros na execução, Julião. Até 5, Renato. Até 5. E eu acho que um desses erros você já cometeu. Sabe por quê? Porque todos nós achamos que sabemos treinar, mas não sabemos. Treinamento é uma arte que envolve muita experiência, muitos anos ou um profissional diferenciado para te trazer o conhecimento certo e você ter resultados rápidos, fortes e concretos. Julião, o que ele está fazendo de errado aí? Ele errou praticamente todas as posições que você deve realizar para fazer um crucifixo direcionado para o peitoral. Então aqui ele dividiu a ação do músculo-alvo, que era o peitoral, com a parte anterior do deltoide do seu ombro, com um bíceps que estava muito flexionado. E o tríceps também não atuou como deveria nesse exercício. Então são várias estratégias que eu tenho para vocês para ajudá-los a realizar todos os exercícios de forma concreta e equilibrada, para que você tenha o máximo de desenvolvimento em o menor tempo possível. Wesley, faz novamente o movimento aí. Júlio, vai só apontando um pouco de alguns dos erros que tem aí na execução desse movimento. Observem que eu preciso primeiro ajudá-lo a determinar que o alvo é o peitoral. Então, o que ele não está fazendo aqui é exatamente isso. Então, são várias coisas que eu preciso ajustar. A amplitude não está adequada, a flexão do cotovelo não está adequada, o final do movimento não está adequado e, principalmente, a estrutura do ombro dele está voltando durante o movimento e ela precisa estar fixa. Ponto de inércia. Ponto de inércia. Cara, tem muitos erros aí. Pode parar. Essa semana, vocês estarão conosco, literalmente para compreender o quanto um treino pode mudar os seus resultados. Eu garanto para vocês que se o Wesley realizar o movimento correto, ele vai sentir apenas contração, pump, tensão sobre o músculo-alvo, que são os peitorais, e todos os outros músculos sinergistas e auxiliares estarão preservados. Mas tem que corrigir isso aqui. Essa semana não é só isso, é muito mais informações para vocês. Por isso que eu digo, fiquem conosco. Serão valiosas informações para a evolução de vocês. Wesley, agora vamos mostrar para a galera um exercício de bíceps. Rosca concentrada é um dos exercícios mais tradicionais que nós temos para bíceps. Faz uma para eu ver como é que você está executando. Pode parar. O duro, Renato, é que a maioria dos praticantes faz como o Wesley está fazendo. Da forma que eu vi o Wesley, é a forma que eu vejo a grande maioria das pessoas executando. Sim. Parece estar certo. Podemos dizer que vai até funcionar. Sim. Mas, Júlio, a amplitude, o apoio, a alavanca que ele exerce ali, poderia ser muito mais explorada e ele teria bíceps muito mais potentes. Sim. E com um movimento completamente protegido, porque o que acontece? Devido à falta de tensionamento no músculo-alvo, as pessoas começam a apelar para a carga de forma errônea, levando em consideração que você tem que levantar peso para ficar mais forte, isso é fato, mas da forma correta, para evitar lesão e conseguir máximo desenvolvimento. Então aqui eu tinha uma falta de estabilidade, um direcionamento do ângulo inadequado
para o maior desenvolvimento do braço e a amplitude do movimento também não estava justa. Todos esses toques nós estamos dando para você que ficará junto conosco essa semana. Agora, Julião, abaixa aqui um minutinho. O Wesley vai realizar novamente o movimento e eu vou pedir para você mostrar para a galera aonde ele está errando na amplitude, o que ele está fazendo com o anterior de ombro dele e essa jogada que ele está fazendo, que poderia ser evitada, mesmo que reduzisse a carga, mas que colaborasse ainda mais na contração do músculo. Sim. Aqui, na verdade, o que falta? A estabilização do ombro é o principal fator. Ó. Você observa que ele utiliza o tronco para ajudar a fazer a alavanca, que é única e total do cotovelo. Então, o braço que teria que fazer a alavanca, o eixo móvel, é apenas o eixo do cotovelo. E aqui, a gente está vendo que ele está usando como eixo móvel a articulação do ombro. E isso ajuda você a conseguir carregar grandes cargas, ou seja, você está roubando com esse exercício. Isso você não deve estar executando, é altamente lesivo e você pode estar produzindo o efeito ao qual você não quer. Por que é um efeito qual você não quer? Você não quer que seu braço fique encurtado. Então, o outro fator é a amplitude. Então, trabalhar o exercício com máxima amplitude vai ajudá-lo a desenvolvê-lo e mantê-lo sempre alongado. Então, é fundamental trabalhar a amplitude para manter o comprimento do músculo. Devido a anos fazendo sessões de treino, costumam se encurtar. E trabalhando dessa forma, você evita esse efeito. Se vocês acham que vocês não erram na parte nutricional, se a parte nutricional de vocês está garantida, calma. Há muitos erros na parte de nutrição também. Quer ver? Muitas pessoas entendem que alimentação saudável é fazer dieta. Há uma diferença muito grande entre alimentação saudável e dieta. Eu conheço pessoas que não evoluem o físico, que até engordam ou principalmente não conseguem resultado nenhum e fazem alimentação saudável diariamente. Mitos clássicos em dieta e nutrição. Vem comigo até minha casa. Eu e a Tati temos um papo com vocês. Olá, meus amigos! Dando continuidade a essa nossa primeira aula da nossa incrível semana, eu queria bater um papo com vocês sobre genética e metabolismo. Eu sei, muitos de vocês confundem genética e metabolismo. Será que é a mesma coisa? Primeiro fator, você engorda com facilidade ou você é muito fácil para emagrecer? Perde peso muito fácil. Um detalhe, quantas calorias você acha que o seu corpo precisa para te manter ali, parado? Quando você precisa de poucas calorias, ou seja, comendo pouco você engorda, você coloca a culpa na tua genética? Ou quando você precisa de muitas calorias, você acha que você tem uma genética abençoada? Metabolismo e genética não são a mesma coisa. Até porque o seu metabolismo está ligado à sua concentração de massa muscular. Como eu posso entender o meu metabolismo? Pensa numa coisa. Entenda que metabolismo está ligado à quantidade de calorias que o seu corpo gasta. Legal? Entenda que genética é muito do que você tem de herança da sua família. Muito do que você tem de herança dentro do seu código genético. Seu pai, sua mãe, o que eles eram? Magros? Gordos? Você se parece mais com o seu avô? Ah, dizem que eu sou a cara do meu avô. E o corpo? Meu pai era gordo, logo serei gordo. Será? Metabolismo é algo que você escolhe. Você define o seu metabolismo. Se o seu metabolismo vai ser acelerado ou não, se você precisa de muitas calorias ou não, isso vai depender do que você faz. No que diz respeito à sua dieta, no que diz respeito ao seu treinamento e à sua capacidade de consumir energia. Já a genética, essa você não escapa.
Existem pessoas que conseguem construir um físico lindo ao longo dos anos e de repente param. E do nada elas começam a definhar. E lentamente voltam a ser o que elas eram lá atrás. Genética. Como eu posso fazer com que o meu metabolismo trabalhe ao meu favor? Como eu posso permitir que o meu metabolismo seja um metabolismo acelerado? Renato, eu não terei nunca um metabolismo acelerado, porque eu tenho tendência a engordar. Mentira. Você é capaz sim de alterar isso. Existem ações que você faz no seu corpo que o seu físico literalmente se condiciona, ou melhor, o seu metabolismo se condiciona a gastar mais energias. A tua genética, que é aquilo que você carrega com a sua família, pode ser uma genética de necessitar poucas calorias. Mas isso está muito mais ligado às suas atividades. O que eu quero deixar aqui para vocês nesse primeiro vídeo: não cometam o erro de se julgarem pela sua genética. Não se limite pela sua genética. E não cometam o erro de se julgarem pelo seu metabolismo. O seu metabolismo depende somente de você. Acredite, genética e metabolismo podem literalmente andar aliados e fazer com que o seu físico comece a ser uma máquina de queimar gordura e uma máquina de construir músculos. Mas para isso, você precisa acertar alguns detalhes no que diz respeito à sua alimentação, seu descanso e a periodização do seu treino. Mas eu vou deixar vocês na curiosidade. Sabe por quê? Porque agora eu quero mostrar alguns erros relacionados à nutrição. E esses erros de nutrição te levam muitas vezes a desacelerar o seu metabolismo e deixar a tua genética falar mais alto. Mas agora eu vou chamar a Tati e nós vamos bater um papo com vocês sobre nutrição. Tá vindo muita informação, fala a verdade. Ó, já falamos sobre treinamento, acabei de falar com vocês sobre metabolismo e genética, erros que vocês cometem, mas calma. O lance é o seguinte: toda essa informação incrível que vocês estão assistindo via vídeo, nós preparamos para vocês via PDF. Vocês terão o manual do Shape dos Sonhos, passo a passo, por escrito, para que vocês possam repassar, estudar, ler e, acima de tudo, evoluir. Legal? Vamos falar um pouco sobre nutrição? Alimentação saudável e fazer dieta. Uma gravidinha aqui, ó. E aí, pessoal, tudo bom? Alimentação saudável para muitas pessoas é fazer dieta. Fazer escolhas saudáveis é fazer dieta. Mas é diferente. É diferente. É muito diferente. Primeira coisa, alimentação saudável. Vamos lá, ó. Tira esse aqui, coloca aqui. Exemplos de alimentos saudáveis. Frutas. Ô, louco. Quem não vai dizer que fruta é algo saudável? Um azeite de oliva extra virgem, poxa vida, gorduras de ótimas qualidades. Pão integral, sementes, cereais, uma escolha saudável. Alimentos saudáveis. Ah, mas esse cara aqui, farinha branca, esse cara não é saudável. Esse cara não é saudável. Foi a única coisa que eu achei aqui em casa de que não é saudável. Queria mostrar outros exemplos para vocês aqui de alimentos não saudáveis, mas somos saudáveis, então raramente nós temos isso em casa. Mas achei aqui um pãozinho feito exclusivamente de farinha branca. Um exemplo de alimentação que não é saudável. Se eu disser que eu posso emagrecer com esse cara e que eu posso engordar com esse cara. Se eu disser que, dependendo da sua estratégia, esse aqui é melhor do que esse aqui, você vai me chamar de louco. Se eu disser que esse cara pode literalmente atrapalhar toda estratégia, você vai ficar decepcionado. Mas pior, e se eu disser
que isso aqui pode atrapalhar totalmente a sua dieta. Alimentação saudável não é dieta. Alimentação saudável é realizar escolhas de alimentos que, na sua grande maioria, são naturais e que de alguma forma favorecem a sua saúde. A dieta é você ter essa estratégia dietética e que nem sempre ela é igual. A minha estratégia dietética está ligada aos meus objetivos, à minha condição física atual, aonde é o meu ponto de partida e aonde eu quero chegar. A estratégia dietética da Tati está ligada ao seu ponto de partida atual, quais são os seus objetivos, aonde ela está e aonde ela quer chegar. Qual é a ambição da Tati? Qual é a minha ambição? Qual é a sua ambição? Vocês sabem comer saudável. É hipocrisia a pessoa dizer que não sabe comer saudável. Fazer escolhas saudáveis num buffet de self-service é relativamente fácil. Saladas, vegetais, frutas, alimentos integrais. Arroz integral, arroz branco. Macarrão integral, macarrão branco. Grelhado, fritura. Grelhado, fritura. Escolhas saudáveis é fácil. Fazer dieta é uma ciência. Fazer dieta, encaixar esse plano dietético é diferente. Posso dar um exemplo? Por exemplo, muitos dos meus pacientes acabam falando assim pra mim: nossa, eu como super saudável, então eu faço o meu prato lá com algumas folhas, o arroz, o feijão, um pedacinho da proteína e tomo um sucão de laranja ou de manga após o almoço. Então quer dizer, fruta é saudável, mas como você vai colocar e qual quantidade de colocar e a forma de colocar na dieta muda muito a relação entre ser saudável e fazer dieta. O que nós queremos que vocês entendam nesse vídeo de agora? Que não são as escolhas saudáveis que vai levar você aos seus objetivos. Que o que vai levar você aos seus objetivos é entender de nutrição. E entender que o teu objetivo, a tua ambição, deve estar ligada a uma estratégia dietética. Que nem sempre são escolhas saudáveis. Vocês acompanham muitos de nós. E você já viu atletas comendo hambúrguer, doce, arroz branco, macarrão branco. E olha, que estranho. Isso não são alimentos saudáveis. Aquilo é uma estratégia dietética com um ponto de partida e um objetivo. Mas eu quero que vocês tenham apenas isso em mente, nesse momento, porque as informações dessa semana serão cadenciadas lentamente, para que vocês consigam, acima de tudo, entender que todos vocês podem. Todos vocês podem. Queridos, estamos encerrando a nossa primeira aula da nossa semana, que começa hoje, dessa forma incrível, com uma tempestade de informações maravilhosas para vocês. Mas tá fácil num aspecto. Tá vendo aqui, ó? Acesse esse botão. Faça o download do seu PDF. Você tem aqui, ó, documentado todas as informações de hoje para que você literalmente comece a criar o seu manual. Amanhã tem mais. O nosso encontro é de todo dia. Eu, Tati Cariani e Júlio Balestrin, essa semana abrimos mão totalmente de todos os nossos compromissos para ficar com vocês. O nosso compromisso é com vocês. Essa jornada é de mãos dadas com vocês rumo ao shape dos sonhos. Vocês entenderam agora? Todo mundo acha que sabe treinar. Claro, pegar essas barras, posicioná-las nas costas e agachar é relativamente fácil. Difícil é fazer isso na amplitude correta, no correto posicionamento que traga o máximo de efetividade com o mínimo de carga. Observa, ó. Ó. Tá vendo ali embaixo, Maurício? Aqui, ó. Ó. Mostra o pé, mostra o tênis. Ó, meu dedo entrando. Ó. Ó. Aí tá meu dedo, ó. Ele tá descolando, ó. Descolando o pé, ó.